Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, o Brasil tem em média 14 mil suicídios por ano, ou seja, cerca de 38 pessoas tiram a própria vida por dia. A pesquisa apontou ainda que quase 100% de todos os casos de suicídio estavam relacionados às doenças mentais. E é sobre esse assunto, é sobre a campanha Setembro Amarelo, que a gente conversa hoje com a investigadora de Polícia Civil, Cristiane Agostini. Cristiane, queria te agradecer pela sua participação aqui com a gente, seja muito bem-vinda. Eu queria começar perguntando para você o que é a campanha Setembro Amarelo e se nesse ano a campanha tem algum tema específico. Bem, a campanha Setembro Amarelo ela ocorre no Brasil já desde 2015 e em Barbacena desde 2016. É uma campanha de valorização à vida, né? Nós tratamos da prevenção do suicídio, mas com aquele olhar voltado à celebração da vida, com aquele olhar voltado à prevenção mesmo. O que a gente pode fazer para a pessoa se sentir bem, para a pessoa querer lutar para estar vivo, porque isso é muito importante. Bem, a Polícia Civil como um todo, em Minas Gerais todo, esse ano nós vamos trabalhar a questão do autocuidado, né? Então, eu como psicóloga, por estar na coordenação do Setembro Amarelo desde 2016, eu vi esse tema com muito carinho, porque no corre-corre do dia a dia, o que acontece? A gente se preocupa com o filho na escola, filho, boleto para pagar, trabalho, a nossa casa em si, a gente se preocupa com tudo, inclusive com o nosso externo, e muitas vezes a gente esquece do interior da gente. Muitas vezes a gente não se cuida por dentro. A gente se cuida por fora, a pessoa tá perfeita, tá rindo, tá brincando. E lá dentro? Muitas vezes a pessoa tá doente e não sabe. Tá doente, precisa de ajuda e não tá sabendo. Não sabe sequer onde procurar e não sabe sequer que tá doente. Né? Acha que aquilo é normal, aquele sentimento, aquela tristeza muito grande. Então o Setembro Amarelo vem para isso também. Para mostrar para a pessoa a questão do autoconhecimento. Eu sempre falo isso já. Aos 9 anos de Setembro Amarelo eu falo, gente, se autoconhecer é importantíssimo. Porque se eu me autoconheço, se eu conheço a Cristiane, conhecer de verdade, eu sei quando tem alguma dor, quando tem alguma coisa dentro de mim que está muito maior do que o normal. Eu sei quando algo realmente me incomoda, quando algo realmente me machuca, e eu sei quando eu preciso procurar ajuda. Porque eu vou falar, opa, não dá. Né? Da mesma forma, eu tenho autocuidado com o outro. Se eu começar a enxergar o outro, a realmente escutar, não ouvir, escutar o que a pessoa está me falando, meu filho, meu colega de trabalho, meu marido, meus amigos, né? Eu vou ver quando alguma coisa não está batendo, vou falar, opa, tá estranho, fulano tá estranho, eu posso fazer alguma coisa para ajudar. Então, acho que a importância é essa. O que seria o autocuidado? A gente fala tanto sobre isso, mas como que a pessoa pode se conhecer? De que forma que a pessoa pode encontrar formas para se conhecer, para se autocuidar? Porque a gente está sempre cuidando tanto do outro, sempre pensando Sim. tanto no outro. Como que a pessoa pode olhar para si mesma? Olha, eu falo que cada um olha de um jeito. Eu gosto de conversar sozinha comigo mesma. Né? Eu gosto, por exemplo, eu olho coisas simples como tomar cuidado com o sono. A gente tem que dormir bem todos os dias, né? O sono é extremamente importante em várias funções do dia a dia da pessoa. Eu falo da questão de você fazer exercícios físicos regularmente, cuidar da sua alimentação. Não é para emagrecer, não é para engordar, é mesmo porque a falta de determinadas vitaminas pode causar uma série de problemas, inclusive problemas ligados à saúde mental. Então eu acho que o autocuidado é isso, é você cuidar do teu corpo, porque nós não somos só o lado mental e nem só o lado físico. Tem o lado físico, o lado mental, o lado espiritual. Então, acho que o autocuidado é esse, é você ter cuidado com você em todas as esferas da sua vida e quando você perceber que uma daquelas esferas, não só emocional, a esfera física mesmo, tá errado, tá ruim, vamos tentar cuidar, né? Porque a gente é o nosso bem maior. Sim. Eu sou meu bem maior. Né? Não adianta, eu falo nas palestras muito, não adianta você esperar que alguém bata na tua porta para te oferecer ajuda, porque ninguém vai fazer isso, né? Todo mundo está tão preocupado com o dia a dia que ninguém vai dar 2 minutos da vida para você, a não ser que você peça ajuda. Então eu acho que o autocuidado é esse, é me conhecer de verdade e querer cuidar de mim para eu ficar bem, para eu poder cuidar dos outros também. Casos de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, eles sempre existiram. Só que eu acho que ultimamente, principalmente depois da pandemia, eles têm ganhado mais destaque. Não sei se é porque as pessoas acabaram ficando mais sensíveis a esse tema. Mas eu queria que você falasse qual que é a importância da gente trazer esse assunto, da gente abordar esse tipo de assunto para essa questão da conscientização mesmo, né? A gente vê tanta coisa acontecendo hoje, né? Sim. O importante, na minha opinião, de verdade, é porque
como psicóloga, eu observei isso muito durante toda a minha vida acadêmica e depois também. Já sou formada há muitos anos, inclusive. O que eu observo? A gente negligenciou muito a questão da saúde mental. A gente cresceu numa comunidade que até pouco tempo atrás não se falava de depressão, não se falava de ansiedade. Cansei de ouvir as pessoas falarem, isso é falta de Deus. Não é falta de Deus, isso é falta de conhecimento, talvez, da pessoa para achar isso, né? Então, eu acho que quando a pandemia chegou, a pandemia, ela meio que afastou a gente totalmente do contato social. E aí, a gente entrou em contato com nós mesmos. A Cristiane ficou quase 2 anos só com a Cristiane. Ainda que a gente tivesse pessoas dentro de casa, você teve tempo de pensar em você, de conhecer você, do autoconhecimento, que é importante também. E aí você pegou e você viu que você existe sem máscara. A gente pode tirar a máscara do dia a dia. E quando a gente tira a máscara, a gente vê o nosso lado bom e vê o nosso lado ruim também. Aliado a isso, vem o medo de morrer que veio com a pandemia. Eu lembro que eu ligava a televisão, você deve lembrar disso, todo dia, não sei quantas pessoas morreram, não sei, hospital lotado, se alguém fica doente não tem leito. Isso foi dando um pânico geral em todo mundo. É instinto de sobrevivência, medo de morrer, medo de perder alguém que você ama, né? E vieram várias mortes, famílias inteiras se perderam durante a pandemia, a gente perdeu muitos amigos, perdas financeiras, pessoas que faliram, que perderam as empresas. Então, assim, não tem como a gente dizer que a pandemia passou e qualquer um de nós saiu ileso. Todo mundo saiu com alguma sequela da pandemia, né? Então eu acho que depois da pandemia realmente veio essa importância de preocupar com a saúde mental, que antes talvez não era tão preocupante, sabe? Aí que as pessoas começaram a ver que a pandemia, por ter nos deixado muito sozinhos, por ter nos dado essa ansiedade, esse medo de morrer, que a ansiedade nem sempre é ruim, não, tem ansiedade boa, mas o medo extremo, né? Você olhar um filho e falar, meu Deus, e se acontecer uma coisa comigo, amanhã o que eu faço? Né? Como que essa criança vai viver sem mim? Então eu acho que foi um período muito desgastante, sim, e tá aí, eu acho que aumentou muito a forma de falar por isso. Isso foi bom, tá? Falar sobre o assunto é muito importante, porque se eu falo, eu conheço, e se eu conheço, eu posso ver quando eu estou passando por aquilo. Eu posso olhar alguém e falar, opa, tá esquisito. Então, o conhecimento é bom também por isso. Eu acho que é importante a gente falar também que a depressão ela não tem idade, né? Às vezes a gente pensa, uma pessoa depressiva é uma pessoa que tá de cama, né, que tá chorando o tempo todo, e às vezes os sinais, eles são muito imperceptíveis, são difíceis de serem identificados. O problema da depressão é porque teria sim a depressão clássica, né? Que tem todos os sinais, sintomas, que você mesmo falou, aquela pessoa quietinha, chora, não quer contato com ninguém. Mas hoje em dia a gente vê uma série de pessoas, até pelas máscaras do dia a dia que a gente é obrigado a usar. A gente vê pessoas que chegam no trabalho e riem o tempo todo, e brincam o tempo todo. E quando você assusta, você descobre que aquela pessoa tem depressão, né? E a depressão, gente, é algo que ninguém está, tipo assim, você não vai acontecer nunca com você. Pode acontecer com qualquer um. Eu me cito como exemplo, eu gosto de falar isso, a moça do Setembro Amarelo, a mulher que desde 2016 fala com todo mundo sobre valorização, sobre celebração da vida, eu tive depressão. Eu perdi meus pais muito próximos, sabe? Minha mãe morreu, 1 ano depois eu perdi meu pai. Meu pai morava comigo, me criou a vida toda. Então, assim, para mim foi um período de muita tristeza. E eu tentando fingir que eu não estava mal, porque, igual eu falei, tenho filho, tenho marido, tenho um emprego, tinha, né, toda aquela questão de estar bem no serviço, mostrar para as pessoas que eu estava bem, eu não estava. Então, foi preciso, sim, fazer um tratamento, fiz, corri atrás, por isso que eu falo, gente, não está bem, procura. A Cristiane viu que não estava bem, a Cristiane procurou ajuda. Hoje a Cristiane está aqui falando de novo. Talvez se eu não tivesse procurado ajuda, no próximo Setembro Amarelo eu não estaria podendo conversar com as pessoas, podendo ajudar as pessoas, porque o objetivo é esse, é ajudar, né? E como que a gente pode ficar atento, assim, no nosso dia a dia, os sinais que as pessoas dão de que talvez elas estejam passando por algum problema? Como que a gente pode ajudar? Tem muitos sinais, muitos. Mas alguns, eu falo nas palestras que eu acho que são coisas simples, mas que a gente pode estar de olho. O primeiro é falar sobre morte. Sabe aquelas frases tipo, se eu morresse amanhã, vocês ficariam mais felizes? Se eu não estivesse vivo, talvez vocês estariam em outro lugar. Eu sou um merda, minha vida não é isso, minha vida não é boa. Gente, isso é pedido de socorro. E isso é confundido muitas vezes com querer aparecer.
Eu já ouvi, inclusive, pessoas falando, fulano tá falando que se ele morresse seria melhor assim. Fulano quer aparecer, ele não vai tentar. É o contrário, ele tá te pedindo socorro, ele tá falando, me ajuda aqui, eu não tô bem. Acham que é drama, né? As pessoas acham que é drama. E isso também é porque, igual eu falei, isso foi negligenciado durante muitos anos, né? Falar de saúde mental era complicado, você ter algum problema era complicado. Mas vamos lá, mudanças de comportamento e de personalidade, por exemplo, uma pessoa que é muito agitada e ela passa a ficar apática, não quer papo com ninguém, se isola, não quer trabalhar, tem alguma coisa errada com a pessoa. Né? Ou a pessoa o contrário também, a pessoa que sempre foi quieta no cantinho dela passa a ser extremamente agressiva, brigar com todo mundo, começa a falar coisas estranhas. A gente tem que ter atenção com aquilo, mudanças na alimentação, mudanças no sono. Insônia nunca foi normal. Né? Mas eu falo muito, cuidado com a insônia tardia, aquela insônia que acontece entre 3 e 4 horas da manhã, né? Aquilo ali a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado, a pessoa começa a engordar muito e você observa que a pessoa está comendo muito doce, de forma descompensada. Será que o organismo dela não está pedindo aquele doce para dar aquele up dos hormônios do prazer que o doce tem? Será que aquela pessoa que emagreceu 10 quilos no mês, será que aquilo ali foi uma dieta louca ou será que a pessoa não está passando por um problema? Aí eu falo, sentimento de culpa exacerbado, começa a ter uma baixa estima, super baixa estima, desesperança, fechamento de agenda, muito legal e muito comum em pessoas mais idosas. O que é fechamento de agenda? Pagar todas as dívidas. Muitas vezes eu vou fazer um testamento. Muitas vezes é inimigo da família, todo mundo brigado. Não, quero fazer amizade com todo mundo de novo. Você fala, por que isso agora? Isso pode ser um fechamento de agenda. É não deixar problema para os que ficam. É pensar em resolver os problemas antes de ir embora. Fechamento de agenda, perdas recentes. Perda de emprego. O sujeito trabalhou 20, 30 anos em determinada coisa e de repente ele é mandado embora. Ele não sabe como trabalhar, ele não sabe onde procurar emprego, ele já está talvez fora da idade do mercado de trabalho, perdas também, né, financeiras, a pessoa investiu anos em alguma coisa, quebrou, perda de namorado, de namorada, marido, mulher, e as perdas mesmo, perda que eu falo, morte, né, perder alguém que você ama muito, isso mexe muito com a gente. Então, esses sentimentos, desesperança também é muito comum. São esses os sinais que eu sempre falo. Não significa que alguém que tem esses sinais vai tentar o suicídio, não é bem isso. Mas significa que essa pessoa precisa de cuidados. Ainda que ela não vá tentar, o que eu posso fazer para estar ajudando? Sim. De repente eu posso ouvir essa pessoa, né? E aí, percebendo esses sinais, é procurar ajuda. Sim, procurar ajuda. Qual que é o papel da Polícia Civil no Setembro Amarelo? De que forma que a instituição auxilia a população? O Setembro Amarelo começou em Barbacena, como eu te falei, em 2016, por iniciativa da Polícia Civil. E desde então a gente continuou na coordenação e organização da campanha. Então, anualmente, a gente tenta levar a população da melhor forma possível a importância de estar falando da saúde mental, a importância de entender o que é uma depressão, entender o que é uma síndrome do pânico, entender o que é uma ansiedade, entender coisas que talvez a pessoa ache que é normal, mas que não é. É igual eu falo, muitas vezes problema todo mundo tem. Então, a gente tenta mostrar isso para as pessoas também. Problema é normal, eu tenho problema todo dia, você tem, né? Acredito que os telespectadores também têm problema todos os dias. Bem, problema é normal, mas o que eu vou fazer com aquele problema? Como resolver? Como pedir ajuda para sair desse problema, né? Então, eu acho que é por aí que a Polícia Civil tenta ajudar. E nesse mês de setembro, vocês prepararam uma programação muito recheada, né? Queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que tá a programação desse mês, os principais destaques. Sim. Dia 3, né? Já passamos, teve um podcast na TV Aprendiz. Dia 26, nós teremos um seminário na UENC, né? Tradicional já, gente. A UENC, parceirona nossa. Esse seminário vai falar sobre depressão. Dia 28 vão ter oficinas referentes a esse seminário. Dia 27 a gente conseguiu, também com a ajuda da UENC, a gente vai trazer um profissional para falar sobre automutilação.
E isso foi um pedido das escolas para nós, gente, sério, desde 2016. Para trazer um profissional que falasse, que entendesse, que pudesse ajudar. Então, esse ano a gente conseguiu trazer, eu acho que esse vai ser muito importante para o Setembro Amarelo esse ano. Esse profissional, ele vai fazer um curso para o pessoal da área de saúde, educação. Nós vamos convidar algumas pessoas de algumas áreas religiosas, porque já pediram também. Então, assim, o objetivo é estar falando sobre esse cuidado com a automutilação, o que como cuidar, como observar, como cuidar daquele adolescente que está fazendo aquilo. Então, isso vai ser dia 27. Durante o mês todo, nós teremos as apresentações lúdicas do Doutor Falador, o tradicional também concurso de redação, que ocorre desde 2016. O pessoal adora, né? Adora. Então, nós teremos, no mínimo, 21 medalhas esse ano, mínimo, porque são escolas municipais, estaduais, particulares e federais. E a palestra, que a gente mantém todos os anos. Esse ano, a gente está com 42 palestras marcadas já. Setembro é outubro. Então, Setembro Amarelo esse ano, que é o objetivo do Setembro Amarelo, né? Porque eu falo, o objetivo de falar de saúde mental não é ser só em setembro. Setembro é um mês de referência. Então, outubro, por quê? Porque a gente deve falar de saúde mental de janeiro a janeiro. Sim. Para a gente fechar, eu queria que você falasse para os nossos ouvintes se tem alguma forma do pessoal ajudar na campanha Setembro Amarelo, se tem algum canal de contato, algum canal que as pessoas possam pedir ajuda e deixar esse espaço para você passar um recado para o pessoal. Sim. Eu acho que a população pode ajudar muito, sim. Né? Como? Por exemplo, no combate ao bullying. É muito importante, gente. Bullying, cyberbullying, tem prejudicado muito as pessoas. E isso não é só adolescente, não é só criança, não, adultos também. Conversar com os filhos, ver o que está acontecendo, tentar ajudar aquele menino, por que aquele menino está agindo daquela forma, né? Tratar das questões referentes aos preconceitos. Está muito enraizado na nossa comunidade, né? Fulano é assim, não gosto. A gente não tem que gostar, a gente tem que respeitar. Observe a rede social dos seus filhos, tá, gente? Muito importante isso. O que seu filho está vendo, com o que seu filho está comparando a vida dele, o que seu filho está procurando para ser referência para ele. Eu falo excesso de tela hoje em dia. Os meninos que ficam 24 horas na tela, isso não é normal, temos que cuidar disso. Não faz bem. Não faz bem. Cuidado com excesso, gente. Qualquer substância lícita, ilícita, tudo isso pode ser muito prejudicial à saúde. Cuidado, observe as pessoas que estão passando por perdas, é o que eu falei. São coisas importantes para as pessoas. A pessoa pode não estar bem. E é aquela coisa, tente se conhecer o outro. Conhecendo o outro, você vai tentar ajudar ele. Como ajudar essa pessoa? A forma simples. Primeiro, gente, conversa. Eu falo muito isso. A conversa parece que não, mas ela ajuda a pessoa. Tem um artigo, inclusive, que fala o seguinte: em 8 minutos de conversa, eu consigo tirar alguém de uma crise. Então isso é muito importante, mas a conversa é uma conversa qualquer. Eu tenho que escutar a pessoa, eu não posso só ouvir. Porque tantas e tantas vezes alguém chega, conversa com a gente, entra por aqui, sai por aqui. É conversar, escutar, falar, prestar atenção no que a pessoa está trazendo. Dá um apoio, né? Dá um apoio. Então a conversa é muito importante. Falo também com as pessoas que estão com problemas, procura o líder religioso. Isso sem preocupar com a religião, gente. Seja católico, então vai atrás do padre. Eu sou evangélico, vai no seu pastor. Eu sou da Umbanda, vai no seu pai de santo. Vai aonde você acha que tem alguém que possa te ajudar. Porque, como eu falei, não é só a saúde mental. Muitas vezes a gente tem que olhar a saúde espiritual também. A gente tem que estar olhando a saúde física. Tudo isso está muito interligado nas pessoas. Bem, psicólogos, psiquiatras da rede particular de Barbacena são ótimos. Não posso citar nomes porque eu vou esquecer e depois vou levar para o chão de orelha. Temos também os postos de saúde. As pessoas falam, mas eu não tenho dinheiro. Gente, tem posto de saúde, tem profissionais excelentes nos postos de saúde, isso eu posso garantir, eu conheço a grande maioria. São pessoas que estão ali próprios, né, para ajudar mesmo. Médicos, psicólogos, enfermeiros, pessoal mesmo da saúde da família, eu falo que são pessoas importantes demais. E além disso, temos o CVV, gente, Centro de Valorização da Vida, telefone 188, funciona 24 horas por dia, independente do horário, independente do dia, tá mal, liga 188, vão ter voluntários, pessoas treinadas para conversar e ajudar a pessoa a sair daquela crise que ela está passando naquele momento. Tá certo, Cristiane, muito obrigada. A gente recebeu aqui hoje Cristiane Agostini, investigadora da Polícia Civil, falando sobre Setembro Amarelo.